Bíblia diz que Deus é Espírito. E Jesus afirmou isso no João 4. Ele disse, porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, logo isso nos coloca numa posição de vantagem. Por quê? Porque se Ele é Espírito, quer dizer que Ele não está limitado ou confinado a um lugar físico. Se Ele é Espírito, quer dizer que o Espírito pode se mover aonde quiser, como quiser, quando quiser. Não há limitação para o Espírito. E quer dizer que eu, como apóstolo Honório, posso estar aqui agora na Zambésia, no norte do país, mas você está aí em Maputo e Deus pode tocar em si agora e libertá-lo e curá-lo sem eu estar aí fisicamente. Então, uma vez Deus é Espírito, Ele comunica-se conosco por meio da sua palavra. Então, a sua fé é o elo de contato entre você e Deus. É a fé que converte as bênçãos espirituais para bênçãos físicas. Daí que a fé é muito importante. E neste momento eu vou enviar uma palavra de Deus para si. Palavra que vai curá-lo, libertá-lo, salvá-lo e abençoá-lo. Tudo que você precisa de fazer é abrir o seu coração e crer. O nosso coração é como se fosse uma terra de cultivo, um campo de lavoura, uma machamba. E Deus semeia, tudo que Deus quer assim é uma palavra só. Essa palavra vai produzir na sua vida aquilo que ela diz. Se é para curar, se é para libertar, se é para abençoar, se é para salvar, tudo que você quer está na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. O potencial de uma coisa está dentro da semente dela. Olhe para isto, por exemplo. Se eu tenho uma semente de laranjeira na minha mão, eu tenho uma laranjeira e laranjas na minha mão. Por quê? Porque aquela semente carrega o potencial necessário para produzir uma laranjeira e a laranjeira produzir laranjas. Ou seja, a palavra de Deus, comparando nesse sentido, ela é uma semente, carrega nela todas as bênçãos que nós iremos precisar. Aleluia. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que creram sem me terem visto. Eu quero ler duas passagens para os irmãos e depois vou orar por vocês. A primeira está no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 1, capítulo 1. Vamos ler versículos 1, 2 e 3. Gênesis 1, vamos ler do 1 até 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Está a ver essa parte? E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Diga trevas. E depois nós lemos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e logo houve luz. Aí nós encontramos três palavras aparentemente negativas. Primeiro nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois nós lemos a descrição da terra como ela estava na altura. Primeiro, a terra era sem forma. O que é ser sem forma? Significa que não tinha beleza nela. Não havia na terra beleza. Era uma terra sem beleza. Não havia beleza, não havia estética. Não havia configuração na terra. Não havia nada bonito, lindo na terra. A terra era sem forma. E depois diz, esta era sem forma e vazia. Vazia quer dizer que na terra não havia árvores, não havia plantas, não havia vegetação, não havia animais, não havia seres humanos, não havia pássaros, não havia nada. Não havia vida na terra, não havia biodiversidade, não havia vegetação. A terra era sem forma, vazia. Já imaginou? A terra era um caos total, um caos total. Era sem forma e vazia. Depois nós lemos, e havia trevas sobre a face do abismo. O que havia era escuridão, trevas. Logo nós encontramos aí três palavras. Encontramos a palavra deformação ou sem forma. Encontramos a palavra sem forma. Encontramos também a palavra vazia. Encontramos também a palavra trevas. Trevas. O que isso significa para as nossas vidas hoje? Você pode estar aí e dizer, apóstolo, a minha vida está sem forma, está de qualquer maneira. Eu nem sei onde estou, nem aonde vou. Estou parado no tempo e no espaço. Estou destruído, meu lar destruído, meu casamento destruído, meus negócios destruídos,
meu emprego destruído, minha família destruída, eu estou arruinado, apóstolo, estou sem nada, não tenho filhos, não tenho marido, não tenho esposa, não tenho emprego, não tenho nada, apóstolo. Cheio de maldições, cheio de dor, cheio de lamentações e cheio de toda a escuridão. Bem, não fique triste quanto a isso, porque existe uma outra parte positiva. Nós lemos e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus. Neste momento que falo convosco agora, o Espírito Santo está aí neste momento agora. Ele está a mover-se sobre vocês agora mesmo. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que se movia sobre as águas, ele está a se mover agora mesmo. A palavra Espírito aí vem do hebraico roak, que significa sopro, significa vento, significa vida. Então, o Espírito de vida está aí sobre vocês agora mesmo. Está a ver? Esse é o mesmo Espírito de Deus, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. É ele que materializa as palavras de Deus. É ele que faz acontecer aquilo que Deus diz. E nós lemos no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e logo houve luz. As trevas desapareceram, a escuridão desapareceu. Quando? Quando Deus disse, haja luz. O que foi que Deus fez para mudar o cenário da terra sem forma, da terra vazia e da terra cheia de trevas? O que Deus fez? Ele enviou uma palavra e disse Deus. Está a ver aí? Quando Deus começou a falar, as coisas mudaram, as árvores apareceram, a vegetação apareceu, o capim apareceu. Quando Deus falou, os pássaros apareceram. Quando Deus falou, os animais apareceram. Quando Deus falou, a terra começou a ter vida. Tudo começou a mudar quando Deus falou. Logo nós vemos que há poder na palavra de Deus, que a solução para os seus problemas, a solução para a sua saúde, a solução para o seu casamento, a solução para o seu emprego é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E essa é a palavra que eu vou enviar para vocês agora. Porque Deus disse, ele ungiu o apóstolo Nori também para dizer. Então, ainda que você não me veja fisicamente, você vai para casa a carregar palavras. Por exemplo, os irmãos que vêm de Angola, que vêm do Brasil, que vem da Alemanha, que vem da Inglaterra, ou que vem de Maputo, que vem de Gaza, que vem de Inhambane. Quando vocês voltaram para casa hoje, iriam carregar o apóstolo fisicamente ou iriam carregar as palavras do apóstolo? Iam carregar as palavras do apóstolo. Amém? Então, da mesma maneira também, eu vou pronunciar, declarar, profetizar palavras que você vai carregar hoje. A única diferença agora é que você não me vê fisicamente, mas você há de ouvir as mesmas palavras que eu ouviria se eu estivesse aí fisicamente, porque há poder na palavra de Deus. Aleluia. Daqui a alguns minutos, quando eu começar a orar, tudo que é escuro, tudo que é trevas, tudo que é maldição na sua vida vai desaparecer completamente, porque há poder na palavra de Deus. A sua fé tem que estar na palavra de Deus, fazer o que ela diz. Se disser levante, anda, você levante, anda. Se disser faça isto, faça. A Maria disse, tudo o que ele disser, façam, façam. Tudo o que ouvir, faça. Aleluia. E quero ler o último livro para vocês, livro de Números. Números capítulo 6, versículo 22 até 27. Números capítulo 6, Antigo Testamento. Números capítulo 6, vamos ler do versículo 22 até 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, a ver essa parte? Assim abençoareis os filhos de Israel, como? Dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus vai dizer a Moisés, Moisés diga a Arão para abençoar o povo por meio de palavras. Quando Arão falar desta forma, ao falar, ele estará a pôr o meu nome sobre o meu povo e eu vou abençoar. Para dizer que Deus irá abençoar quando o homem de Deus falar. Agora Arão não está aqui. Agora Moisés não está aqui. Mas Deus ungiu o apóstolo para falar. Então, Deus disse a mim para dizer assim, que quando eu declarar algo sobre a sua vida, se é emprego, se é casamento, se é saúde, se é promoção, tudo que eu vou dizer
será pela expressão do Espírito Santo. E assim, Deus vai fazer acontecer na sua vida tudo que o homem de Deus vai dizer hoje. Aleluia. Não é uma boa nova essa? Diga glória a Deus.